Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um encontro de aquecimento, de preparação do nosso mini curso de drenagem urbana. E nesse encontro de hoje, nós vamos abordar um tema com vocês que é, assim, fundamental. São dois métodos que você precisa, assim, ó, aprender para ontem, para você conseguir agarrar oportunidades de drenagem na área de loteamento. Então, presta muita atenção na aula de hoje, pessoal, porque aqui você vai encontrar o 80-20, né? A parte grossa ali da aplicação prática de projetos de drenagem de loteamento. Nós vamos apresentar hoje aqui para vocês, ok? Então, pessoal, para você que está chegando hoje, você que não participou de outros encontros aí de aquecimento, de preparação, preste muita atenção, porque na próxima segunda-feira nós vamos iniciar o nosso mini curso de drenagem urbana, e para isso nós estamos fazendo aqui, ministrando esses encontros, para que a gente possa preparar cada vez mais você, para que você chegue aí com o pé direito nesse mini curso e possa aproveitar o máximo desse mini curso, que vai ser composto aí por 4 aulas, com uma duração total de 8 horas e com direito a certificado. E nesse mini curso você vai dominar a drenagem urbana e vai aprender a faturar 10 mil reais ou mais nessa área, ok? Então nós estamos aqui fazendo mais esse encontro aqui de aquecimento, de preparação, para você estar cada vez mais aí com a sua consciência elevada, com a sua visão mais aberta, para chegar com tudo nesse mini curso e aproveitar aí na sua trajetória profissional. Beleza? Bom, deixa eu me apresentar para vocês, caso você ainda não conheça, meu nome é José Costa, eu sou engenheiro civil, mestre em recursos hídricos, ajudo outros profissionais aí da área, outros engenheiros a dominarem a drenagem urbana e faturarem 10 mil reais ou mais com projetos e consultorias nessa área. Eu atuo já na área de drenagem urbana há mais de 14 anos, estou indo para o meu 15º ano já de atuação nessa área, e 3 anos atrás eu comecei a compartilhar os meus conhecimentos aqui nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e por aí vai. Né? Então eu comecei a compartilhar esse conhecimento de drenagem, né? Auxiliando aí outros profissionais, através de aulas como essa daqui, através de mini cursos como que a gente vai realizar na próxima semana, através de treinamentos mais aprofundados, a nossa plataforma de treinamentos, a nossa pós-graduação, os nossos artigos, nosso site gratuitos, planilhas e por aí vai, né? Então, a nossa ideia realmente é fazer com que você que está do outro lado da telinha aí, domine a drenagem urbana, aplique esses conhecimentos na prática, fature 10 mil ou mais com projetos nessa área, consultorias nessa área, porque qualquer coisa que você vai fazer nessa área de infraestrutura de drenagem urbana vai te render aí os 5 dígitos, que é 10 mil ou mais, ok? Então, você está caindo aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo aqui, estamos em mais um encontro desse aquecimento, dessa preparação para algo que vai acontecer aí na próxima semana, que vai ser o nosso mini curso e vai ser um divisor de águas aí na sua trajetória profissional. Beleza, pessoal? Esse mini curso vai ser composto por 4 aulas, então vai ser segunda, quarta, sexta e a próxima segunda, tá? Então vão ser 4 aulas, 2 horas cada aula, totalizando aqui 8 horas, tá? Se você não fez a sua inscrição para esse mini curso ainda, ó, link aqui embaixo do vídeo, tá? Garanta a sua inscrição para você não ficar de fora, tá? Por 3 motivos, né? Não ficar de fora no mini curso, não ser avisado, não receber os links das aulas, se você não fizer a inscrição. Se você não faz a inscrição, você não recebe o material pedagógico no seu e-mail, no seu WhatsApp. Se você não faz a inscrição, no final do mini curso você não vai receber o certificado, tá? Então faça a sua inscrição aqui para você estar totalmente aí matriculado nesse mini curso e aproveitar o máximo dele. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Eu vou iniciar então essa aula aqui com vocês. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês também, para a gente iniciar aqui juntos, tá? Deixa eu jogar aqui para vocês e vamos lá. Separei então esse tema. Aprenda esses 2 métodos, tá? E agarre oportunidades na drenagem de loteamentos, ok? Esse é o nosso tema de hoje. Agora, por que aprender esses 2 métodos que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? É muito interessante a gente saber o porquê das coisas, ok? Eu não sei você, mas na minha graduação, que eu tive um ensino muito fraco na parte de drenagem, eu tive 1, 2 disciplinas, eu não saí
apto para atuar nesse mercado, né? Não sair apto e seguro para atuar nesse mercado. Então, eu tive que correr atrás, né? Complementar esse conhecimento de outras formas, para que eu tivesse segurança realmente de desenvolver alguma coisa na drenagem, né? Porque na minha graduação eu tive uma aula de hidrologia, uma de hidráulica e só, tá? Então, muitas vezes a gente copia uma lousa lotada na graduação, né? No nosso caderno, copia todo aquele material, mas sem saber direito por quê, sem saber se eu vou usar mesmo, se faz sentido. Eu só estou copiando e estudando para a prova e não tenho um sentido, né? Um fio condutor por trás, muitas vezes. Então, é interessante a gente saber o porquê, por exemplo, nós vamos aprender esses dois métodos, né? Por que faz sentido você aprender esses dois métodos? Tá? Por que agarrar as oportunidades de drenagem de loteamento? Né? Como que é feita essa drenagem no loteamento? Tem oportunidade nessa área? Não tem. Tá? Então, essa contextualização de pano de fundo, com essa visão profissional, é importante que você tenha, tá? Para que você consiga realmente aplicar e ter isso na sua trajetória profissional. Então, vamos lá. Por quê, né? Olha só, pessoal. O primeiro grande porquê. Os loteamentos estão em franca expansão, ok? Em franca expansão. Então, se você pega o último ano, por exemplo, né? O segundo semestre do último ano, os loteamentos estavam explodindo, né, de crescimento, tá? Na minha cidade, por exemplo, está um canteiro de obras, né? Muitos loteamentos sendo feitos, né? Muitos empreendimentos, né? E por que que isso aconteceu? Aconteceu um start ali na pandemia das pessoas que ficaram fechadas ali em casa, né, durante o período da pandemia, com criança, com cachorro, trabalhando, dormindo, vivendo. E muitas pessoas que moravam, por exemplo, em apartamentos, né, menores, sofreram bastante nesse período, porque ficaram numa área muito reclusa e não podia sair, aquela coisa e tal. Então, depois da pandemia, os loteamentos deram realmente uma explodida, né? Então, teve um crescimento muito grande na área de loteamentos, todo mundo migrando ali para regiões ali não tão próximas do centro, mas regiões ali que tinham loteamento de casas, com mais espaço e tudo mais. Então, realmente teve um boom, esse movimento está acontecendo, né? Então, os loteamentos começaram a crescer bastante, tá? Regiões onde nem tinham loteamentos, hoje já tem loteamentos, né? Então, na minha região está muito assim. Então, esse crescimento está em franca expansão, tá? E o que você tem a ver com isso, né? O que tem a ver a gente com crescimento do loteamento, com pandemia e tudo mais? Olha só, todo loteamento vai precisar do quê? De infraestrutura. E o que faz parte da infraestrutura? Bom, aí é pavimento, esgoto, abastecimento e drenagem, tá? Drenagem. Então, todo loteamento vai precisar de drenagem. Então, você não vai querer comprar um lote ou uma casa que alaga, né? Você não vai querer ir no loteamento e comprar lá uma casa, quando chove, entra mais água dentro da casa do que fora. Então, assim, precisa ter o quê? Drenagem, tá? Então, todo loteamento vai precisar de um profissional que vá desenvolver um projeto de drenagem. Assim como quando você vai fazer um projeto de uma casa, você vai precisar de um projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, né? Você vai precisar dessas fatias de projeto. No loteamento, você vai precisar também de pavimento, de drenagem, de esgoto, de abastecimento. Então, você vai precisar também dessas facetas. E a drenagem está sempre presente, tá? Então, olha só, o loteamento em si, né, tem crescido bastante no país, e com ele tem crescido essa demanda de projetos aí na área de drenagem, tá? Bom, outro ponto, né, para você se aprofundar um pouco nessa aula e aprender esses dois métodos, para você ter entendimento do problema e adoção das melhores soluções. Então, pessoal, para a gente propor as melhores soluções no projeto de loteamento, por exemplo, né, a gente precisa conhecer ali bastante o problema e ter um background ali de soluções, um background de conhecimento técnico para propor soluções assertivas, ok? Então, essa aula aqui hoje é justamente para te dar esse subsídio, tá? E outro ponto importante é a segurança para você pegar esses projetos maiores aí de loteamento maiores, né, de áreas maiores, né, com mais retorno financeiro. Então, o conhecimento que a gente vai ver aqui vai te dar mais subsídio, mais segurança para desenvolver esses projetos.
ok? Isso daí, pessoal, não tem preço, tá? Segurança, né? Você ter mais segurança para desenvolver um projeto, não tem nem como precificar isso, né? Se você tem, por exemplo, eu aprendi aqui, eu fiz um curso, eu fiz uma faculdade, eu fiz uma pós, eu aprendi tal coisa, é precificado, né? Agora, segurança é algo que não dá para você solidificar, né? Algo meio abstrato, né? Mas a segurança é muito importante. Porque olha só, quantas vezes talvez você deixou passar oportunidades por falta de segurança? Alguém te convidou para fazer uma parceria, algum tipo de trabalho, um projeto, você falou, pô, eu não manjo muito não, né? Já colocou ali uma barreira grande. Daí, no fim das contas, nem abraçou, né? Descartou, declinou. Então, pessoal, é muito importante, né, que a gente tenha esse conhecimento para elevar a nossa segurança e trabalhar com tranquilidade, né? Fazer o projeto, pegar as oportunidades, não deixar passar as oportunidades, né? E, ao mesmo tempo, colocar a cabeça no travesseiro e saber que nós projetamos, nós desenvolvemos o que era o correto a ser feito. Tá? Isso, por exemplo, já acontece com muitos alunos, muitas pessoas que acompanham aqui o meu trabalho, ou que participam dos meus treinamentos, ou da pós, ou qualquer ponto ali de network que a gente tem. Porque eles enxergam aqui nesse trabalho um ponto de segurança, um ponto onde eles podem recorrer, né, para aprender, recorrer para absorver conhecimento, para tirar dúvida e aplicar na prática, tá? Então, por exemplo, tem uma aluna que chama Elisângela, que é de Minas Gerais, né? Que ela saiu do setor público, né, ela trabalhava no setor público, e é uma realidade que eu percebi também, pessoal. Tive vários contatos aí com profissionais que atuam no setor público, né? E há uma certa um certo incômodo de muitos profissionais que atuam no setor público que me relatam que, pô, eu queria abrir meu negócio, eu queria sair, eu queria fazer outra coisa, né? Não sei se é muito pela questão do retorno financeiro, de atuar no setor público, que muitas vezes paga ali menos, né? Ou por ver muita coisa que discorda, não sei, né? Eu nunca trabalhei no setor público, né? Mas eu tenho muito esse feedback de profissionais, né, que querem sair do setor público e abrir seu negócio, fazer sua empresa, desenvolver projeto, né? Ver um monte de oportunidade, mas não tem coragem, né? Então, assim, a Elisângela, uma das nossas alunas, ela atuava no setor público, né? E ela saiu do setor público, abriu a sua própria empresa, né? E hoje desenvolve projetos, tá? Então, hoje ela já, por exemplo, os primeiros projetos faturou 19 mil, né? Nem sei quando que ela, né, quando a gente falou, era isso, agora eu nem sei quando ela faturou mais, né? Então, assim, há uma possibilidade muito grande, tá? Muito grande, com todo esse conhecimento que a gente vê aqui, né, que a gente vai ver também nesse encontro, né, dessas mudanças, desse crescimento profissional. Eu vou até para inspirá-los aí também, né, talvez você queira ingressar nessa área, numa área diferente, que tenha menos concorrência, né, seja uma área mais tranquila, que dê um retorno financeiro bom, né, que você consiga aumentar sua renda, né? Então, mais para inspirá-los também, vou até mostrar aqui a própria Elisângela, né? Contando um pouquinho dessa experiência. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Aí, pessoal, vocês viram o relato da Elisângela, né? E essa questão, como eu estava falando, da segurança, né? Essa questão é muito importante. Aí não tem nem como precificar isso, né? Quantificar, né? Mas é a base, tá? É a base, ok? Então, beleza, pessoal. Agora, quais são os métodos que, vamos colocar assim, são os 80-20, né, desses projetos de drenagem, ok? E aí eu queria fazer um disclaimer com vocês do seguinte, tá? Primeiro ponto, esses métodos são utilizados em projeto de drenagem e loteamento? Sim, né? Sim. São basicamente
os dois métodos mais utilizados em projeto de drenagem e loteamento, beleza? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, você deve aprender só esses dois métodos ao longo da sua vida inteira e ficar só neles ao longo da sua vida inteira? Aí eu discordo. Por que eu discordo? Porque, primeiro ponto, né, a gente não deve parar de estudar, na minha visão. A gente deve sempre estar se atualizando, buscando novas formas, ferramentas e tal. Então, por aí eu já discordaria, né? Mas eu discordo também porque existem outros métodos mais completos, softwares e tudo mais, que em diversos pontos aí do seu trabalho vão poder te auxiliar, né? E vão poder simplificar o seu processo e te trazer mais segurança também, tá? Então, esses dois métodos aqui, eles são os mais aplicados em projeto de loteamento, né? De longe, assim, e são realmente feijão com arroz. Feijão com arroz, tá? Então, o que eu quero passar para vocês aqui é justamente a visão prática da coisa. Olha, vai fazer projeto de design de loteamento? Cara, isso aqui você tem que saber. Isso aqui é o feijão com arroz, isso aqui é o básico, isso aqui é o beabá da coisa, tá? Que, infelizmente, muitas vezes a gente não viu nem na graduação direito, de forma aprofundada, ou de forma tão conectada com a realidade, tá? Provavelmente você tenha visto algo na graduação, né? Alguma coisa nessa linha, mas não conectado com a realidade, não atrelada com a realidade, né? Exemplos meio engessados e tal. Então, é importante que isso daqui fique bem claro na cabeça de vocês, ok? E esses dois métodos que são aplicados em drenagem de loteamento, né, são esses dois que eu vou colocar na tela para vocês aqui, ó. Método racional e equação de Manning, ok? O método racional é o seguinte, é um método que você calcula a vazão, né, ou seja, o escoamento que vai passar pelos seus dispositivos. Então, olha só, num loteamento, quando chove, né, quando nós temos precipitação, essa chuva ela vai cair sobre as casas, sobre os lotes, sobre a rua, né? E ela vai ser direcionada para os dispositivos de drenagem, como a sarjeta na lateral da rua, as bocas coletoras, né? Então, os dispositivos que vão drenar essa água. Agora, quanta água que vai passar nesses dispositivos? Qual é a vazão que vai passar nos dispositivos? Qual é o escoamento que vai passar? Que não sabe, né? Não sabe quanto de água vai passar ali. Então, o método racional vai estimar, né, essa vazão, né, que vai passar nesses dispositivos. Então, para isso que o método racional funciona, certo? Então, ele é um método muito simplificado que vai transformar a nossa chuva, né, que está caindo ali no nosso empreendimento, em vazão. E aí vai responder a nossa dúvida. Quanto de vazão está passando na sarjeta, na rede de drenagem? É tanto. Né? Foi calculado pelo método racional. Ok? Beleza. Então, ele é um método hidrológico. Tá? Hidrológico, método chuva-vazão. Ele transforma a nossa chuva em vazão. Beleza? Show. Agora, equação de Manning. O que a equação de Manning vai fazer? Ela vai calcular como que os nossos dispositivos, né, vão encaminhar essa vazão. Então, imagine, chegou uma vazão de 0,5 m³ por segundo na rede. Tá, então até aí eu usei o método racional, beleza? Agora vão surgir outras dúvidas. Exemplo, tá, com essa vazão na minha rede, qual vai ser a lâmina d'água? Qual que vai ser a velocidade de escoamento na rede? Essas perguntas não são respondidas pelo método racional. Elas são respondidas pela equação de Manning, por exemplo. Tá? Apliquei a equação de Manning. A lâmina d'água é de 30 centímetros. A velocidade é de 2,5 metros por segundo. Então, essas respostas aqui, a gente consegue com a equação de Manning. Certo? Então, perceba que há uma continuidade nessa análise da drenagem do loteamento. Então, choveu no loteamento, a gente vai transformar aquela chuva em vazão, método racional. A vazão entrou nos dispositivos. Como que vai ser escoada essa vazão? Equação de Manning. Tá? Então, isso daqui é o feijão com arroz mesmo, galera. O 80-20, que é o grosso da coisa. Tá? Por exemplo, ó, vamos avançar aqui. Ó. Como que a gente vai aplicar esses métodos? Tá? Esses dois métodos aqui. Equação de Manning e método racional.
Então, vamos começar com o método racional, porque eu acredito que quando a gente aprende numa sequência, a gente consegue entender melhor o processo, né? Se eu aprendo passo 1, 2, 3, é como fazer um bolo. Ó, você tem lá os ingredientes, mas se só te der o ingrediente, você vai fazer cocô, né? Você vai fazer, vai dar merda ali, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Te dar os ingredientes e a receita, o passo a passo, né? A sequência. A mesma coisa, tá? Então, não faz sentido você ver método equação de Manning, ou até aprender software, tá? Se você não sabe o básico da ideologia que vai gerar vazão, que vai entrar no software, que vai entrar no seu conduto, na sua sarjeta, tá? Então, o básico, método racional, beleza? Então, pessoal, vocês vão perceber que, assim, é simples, tá? Às vezes a gente fica com receio de, mas projeto de drenagem é muito complexo, mas eu não sei aqui qual vazão, como estimar a velocidade, o tamanho da rede, mas se transbordar, tá? Mas vocês vão ver que é simples, é um processo simples. Tá? As equações são extremamente simples. Tá? Não tem nada de integral, de derivada, não, são equações simples. Tá? Qualquer engenheiro, qualquer profissional, qualquer estudante aí vai entender tranquilamente, tá? Para replicar nos projetos. Certo? Então, olha só, método racional. É um método para vazão máxima, né? Então, a gente vai estimar essa vazão, e ele é composto por essa equação aqui. Estabilizar dividido por 3,6. Tá. O que é o meu A? Área de contribuição. Então, se eu tenho aqui um ponto de análise, que é um ponto da minha rede, um ponto da minha sarjeta, eu quero saber quanto que passa de água nesse ponto aqui da sarjeta. É um ponto. Se eu olho para a montante, eu vou ter uma área que, quando chover nessa área, a água vai ser direcionada para esse ponto da sarjeta. Então, vai ser uma área de contribuição. Tá? O I é a intensidade de chuva. Intensidade de chuva está caindo naquela região crítica, né? Por que intensidade? Porque vai ser uma altura de chuva dividido pelo tempo. A gente vai ver isso aqui. A gente vai ver a área, vai ver o I mais aprofundado. Tá? Só estou dando um spoiler aqui. E o C é o coeficiente de runoff. Quanto mais alto, a área mais impermeabilizada. Quanto mais baixo, a área menos impermeabilizada. Então, olha só. Vamos por partes agora. Intensidade de chuva. Tá? A gente calcula a intensidade, muitas vezes, por essa equação aqui, ó, esse shape aqui de equação. E o que é essa intensidade crítica, né? É uma chuva de curta duração que pode gerar uma vazão de pico elevada. Tá? E por que intensidade? Intensidade, vamos recapitular o seguinte, quando você vê no jornal o seguinte, choveu 100 milímetros, choveu 50 milímetros, choveu 60 milímetros. Aí eu te pergunto, 60 milímetros é muito ou é pouco de chuva? Ou melhor, 100 milímetros é muito ou é pouco? Se você falar que é muito, a minha resposta é não sei, tá? Por que não sei? Porque 100 milímetros em quanto tempo que choveu? Se é 100 milímetros em uma hora, caramba, caiu o mundo ali, né? Choveu demais. Se é 100 milímetros em um ano, aí não choveu nada. Entende? Então, a variável tempo, ela muda totalmente o cenário, né? Então, a intensidade agrega essa variável tempo. Então, é milímetros, né, de altura de chuva do meu pluviômetro, né, que choveu, por hora. Então, isso é uma intensidade. Se eu tenho só milímetros, eu tenho a altura da lâmina d'água só, né? Não tenho a intensidade. E para isso, tem essa equação, né, que é um shape aqui mais aplicado aqui, né, de intensidade de chuva. Eu tenho um monte de variável que não é nem número, é tudo variável aqui, né, que pode até assustar um pouco. Agora, essas variáveis, ó, K, A, B e C, eu consigo no software Pluvio, por exemplo, tá? Onde eu tenho aqui as estações, os estados, os locais, né? E eu consigo selecionar a minha cidade, e aqui eu já tenho K, A, B, C. Ok? Que eu vou incluir nessas equações. Por exemplo, aqui está São Carlos, né? Então, se fosse feito um estudo de São Carlos, seria aqui o K 7.680, o A.191, o B esse aqui, o C esse aqui, aplica na equação. Tá? Existem outras formas de calcular a intensidade? Claro, existem. Tá? Existe o GAN-IDF, existem outras ferramentas gratuitas,
ok? Existem outros estudos, muitas vezes, quando você tem um posto pluviométrico, né, com dados, pode fazer um estudo estatístico. Então, existem, né, várias formas, tá? Essa forma aqui, como eu estou mostrando, né, é a básica, é a de entrada, que você precisa, no mínimo, saber, tá? No mínimo, saber. Ok? Agora, o que é o meu T minúsculo? É o tempo de concentração. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse projeto de drenagem. Eu tenho aqui os lotes desse loteamento, né? Aí eu tenho aqui uma boca coletora aqui também. Aí da boca coletora tem um ramal de ligação que joga para o PV. Aqui também tem um PV, tem a rede, e aí vai encaminhando a água, tá? Então, qual seria o tempo de concentração dessa primeira bacia aqui, por exemplo? Ó, vocês consigam selecionar ela aqui. Aqui, ó, dessa primeira bacia. Deixa eu ver aqui qual que é o caminho mais demorado que a água vai percorrer. Provavelmente esse aqui, ó. A água vai vir desse ponto aqui mais alto, vai descer para a calçada, vai descer aqui para a sarjeta, né? Aí da sarjeta ela vai descer para esse sentido aqui, já vou corrigir ali a sarjetinha, e vai vir para a boca coletora, né? Vai vir para o ramal de ligação e vai chegar no PV. Então, esse percurso aqui, só corrigir aqui, ó, vai ser um percurso que a água vai fazer, que provavelmente vai ser o mais demorado, ó, que é o mais prolongado aqui, né? Então, quanto tempo demora para a água fazer esse percurso? É justamente o nosso tempo de concentração. Tá? E para isso nós temos equações também para calcular. Ok? Por exemplo, ó, vou abrir aqui para vocês. Ó. Essa daqui é uma equação. Ó. Equação de Kirchhoff. Então, aqui eu tenho L, que é o comprimento, ó, né, dessa trajetória. E aqui eu tenho o H, que é o desnível desse ponto aqui até esse ponto aqui. É o desnível que eu tenho. Apliquei isso aqui na equação, tenho o meu TC, que é o meu tempo de concentração. E esse tempo de concentração vai ser aplicado... Opa, bagunça aqui. Vai ser aplicado aqui embaixo, ó, T minúsculo. Então, perceba, K, A, B, C, já tenho aqui pelo Pluvio, que é um software gratuito. O tempo de concentração tem a equação que eu acabei de mostrar, que vocês já viram o que é também. E esse T maiúsculo é o quê? Tempo de retorno. O que é o tempo de retorno, galera? Tempo de retorno é o inverso da probabilidade. Exemplo. Eu tenho um tempo de retorno de 100 anos. Quer dizer que só vai chover igual ou mais que eu projetei daqui a 100 anos? Não. Quer dizer que eu tenho 1% de chance da minha chuva de projeto ser superada nesse primeiro ano, ou igualada ou superada nesse primeiro ano, e 99% de chance dela não ser superada ou igualada nesse primeiro ano. Então tem 1% de chance? Tem, tá? Quero diminuir essa porcentagem de chance, essa probabilidade, tempo de retorno de 1000 anos, por exemplo. Daria 0,1% de chance, né, dessa chuva acontecer no primeiro ano. Aí você pode pensar assim, então eu posso colocar um tempo de retorno aqui de 10 mil anos, né? Só que aí você começa a encarecer muito a sua obra, né? Então você tem que ter ali o bom senso, né? O custo-benefício, o risco atrelado, né? Então, normalmente, para projetos de microdrenagem, o tempo de retorno é menor, é de 2 a 10 anos. Macrodrenagem é 25, 50, 100 anos, né? Mas aí nós temos tempo de retorno aqui para micro de 2, 5, 10 anos. Então, por exemplo, vamos ser aqui o mais criterioso, colocar 10 anos, a gente teria já o valor do tempo de retorno maiúsculo também. Com isso, a gente calcula a intensidade de chuva, certo? E essa intensidade é a segunda fração aqui, ó. É o meu I. Ok? Beleza? Então tá. E aqui, por fim, pessoal, nós temos a nossa delimitação de bacia hidrográfica. Por exemplo, ó, quando eu tenho aqui no meio do lote, é fácil, porque do lote cai para a rua, para a sarjeta, encaminha aqui para a sarjeta e vai para a boca coletora até o PV. Então, eu tenho essa delimitação aqui, ó, feita através dos lotes. Né? Do lote vem para a rua, da rua vai para a boca coletora. Né? Então, cada lote vai ter esse direcionamento. O mais complicadinho é quando eu tenho numa esquina. Tá? Por exemplo, eu vou apagar isso aqui, ó. E aí eu teria o seguinte, deixa eu apagar isso aqui também. Aí eu tenho aqui todo esse embrulho aqui lateral para fazer essa delimitação, para onde que a água está indo. Tem que observar as curvas de nível. Então, olha só, a curva de nível
ela está caindo, ó, desse ponto aqui, ó, para cá, então está descendo para cá, né? E ela está caindo, ó, desse ponto aqui também, ó, para cá, ó, está descendo para cá. Se eu pego essa curva aqui, ela está na cota 586. Essa daqui na 585, então está descendo para cá também, tá vendo? Então tem uma divisão, ó, a água desce para cá e a água desce para cá. Então o que a gente poderia fazer? Pegar esse lote, né, que vai direcionar a água para frente, que vai ser captada pela boca coletora e vai ser direcionada para o PV. Pegar esse lote aqui, né? E aí na esquina fazer uma divisão aqui, ó, chanfrado, ó, pegar parcialmente esse lote aqui, ó, tá? Eu pegaria algo meio chanfrado assim, ó, como se fosse um telhado de casa, dividindo parte desse lote vem para cá, parte da água desse lote vem para cá. Eu pego os fundos desse lote, né, porque aí vai ter um muro de divisa que vai separar aqui essa drenagem, né? E vou pegar aqui as minhas bocas coletoras, que vão ser os dispositivos que vão engolir essa água e direcionar aí, né, para a minha rede. Logo, pessoal, eu teria essa divisão aqui, ó. Tá vendo? E essa área, ela tem 1.460 metros quadrados, que é o que a gente tem, né, o nosso A aqui na equação também. Só que aqui ela entra em quilômetros quadrados, só tem que converter depois, tá? Beleza? Então tá. E o meu C? Bom, meu C é o coeficiente de runoff, né? Quanto mais próximo de 1, a área mais impermeabilizada. Quanto mais próximo de 0, a área mais permeável. Ok? Então, no loteamento aqui vai girar em torno de 0,7, 0,8, né? Um pouco mais, um pouco menos. Certo? Então, esse é o método racional, que é o básico, né? Só com esse método aqui você já consegue fazer estimativas de vazão aí, né? Para esses projetos de drenagem de loteamento. E a equação de Manning? Bom, aí depois que eu calculei essa vazão, como que ela vai ser direcionada para os meus dispositivos? Tá? Como que vai ser encaminhado para os meus dispositivos? Ok? Então, muitas vezes, pessoal, a gente fica assim, eu queria tanto ser atualizado na área de drenagem, queria me atualizar, me atualizar, me atualizar. É sempre bom se atualizar, tá? Conhecer as ferramentas, conhecer o que tem de novo, conhecer, assim, a atualização é realmente fundamental. Tá? Só que mais importante na minha visão que a atualização é você dominar esse básico, esse feijão com arroz. Tá? Você dominar e fazer bem feito. Porque se você fizer bem feito isso aqui, drenagem de loteamento, pô, você já tem mais de metade do caminho andado. Né? Você já tem basicamente ali a parte da metodologia de cálculo já pré-definida. Ok? Então, às vezes não precisa de muito, né? Principalmente para começar. Precisa do básico, bem feito, básico, bem feito. Tá? E vocês estão vendo que as equações são simples, ó. Por exemplo, sarjeta. O cálculo da sarjeta, como que é feito, né? Vamos lá. É uma sequência aqui de 4 equações também bem simples, que é a equação de Manning remodelada aqui para o formatinho de sarjeta. Então, eu vou ter a vazão de projeto, que eu calculei lá no método racional. Vou ter a declividade longitudinal da sarjeta. Vou ter o meu Z, que é essa relação aqui, ó. Tá vendo? Z para 1, Z para 1. Então, imagine essa inclinação. Imagina um talude, 1,5 para 1. Ele anda 1,5 na horizontal e desce 1 na vertical. Essa mesma relação aqui, ó, do meu Z. Tá? Claro que não vai ser 1,5 para 1, né? Vai ser um Z menorzinho aqui. Quer dizer, vai ser um Z maior, né? Para ficar uma declividade não tão forte aqui, né? No máximo de 25%, tá, pessoal? Que é adotado nas sarjetas. Então, meu Z dividido pela rugosidade da sarjeta. Também não vai mudar muito. 0,015, 0,016, né? Do concreto. Então, com isso... baguncei aqui. Pronto. Com isso, calculei a lâmina d'água na sarjeta. Tá? A altura da lâmina d'água. Depois eu vou calcular a largura da lâmina d'água. Então, imagine o seguinte. Aqui eu tenho uma altura de água. E olhando em planta, eu vou ter uma largura aqui, ó, na minha lâmina d'água. Como que ela é calculada? O Y, que eu acabei de calcular, vezes o Z, que eu já tinha. Depois, vou calcular minha área molhada. Y vezes Z, quer dizer, Y vezes W, né, que eu acabei de calcular, dividido por 2. Área hidráulica. E para calcular a velocidade, equação da continuidade, né? Vazão por área é igual a velocidade. Então, simples também, né? Não tem muito segredo. Tá? Então, tem aqui a área molhada, a lâmina d'água, a altura e a velocidade com 4 equações aqui, bem simples, para aplicação aqui dessa sarjeta. Ok? Beleza. Equação de Manning. Agora, rede de drenagem. Também equação de Manning. Por exemplo, tem até um software, chama Cisco. Vou mostrar aqui para vocês. Ó.
Nesse software, eu consigo, de forma simples, calcular a seção hidráulica. Por exemplo, escoamento livre. Aí eu venho aqui em seção regular, escoamento uniforme, coloco OK. Aí ele abre essa janela. Qual que é a seção da minha rede? A seção é circular, né? Tá, o que eu quero calcular? Coeficiente de Manning eu já vou ter, porque a rede é pré-fabricada, então é 0,013, 0,015, não muda muito, né? A vazão também já tem, eu já fiz o cálculo pelo método racional. E a declividade? É uma declividade de projeto, também já tem. Então, eu quero calcular o que? A profundidade. Beleza, ele me pede a vazão de projeto, que eu tinha calculado lá, vamos colocar 0,7 metro cúbico por segundo. Vai me pedir um diâmetro, que eu não sei que diâmetro que vai passar. Eu vou colocar um diâmetro pequenininho de 40 centímetros para ver se passa. Coeficiente de Manning, ó, tem até uma colinha aqui, ó. Concreto pré-moldado. Valor usual, inserir. E a declividade, colocar uma declividade de projeto de 1%, né? Vai depender da declividade da sua rua e tudo mais, né? Vou clicar em calcular. Ó, funciona em seção plena, você viu que apareceu? Então, o que eu tenho que fazer? Tem que aumentar o diâmetro aqui, ó. Vamos ver. Funciona em seção plena. Aumentar aqui para 0,8 já. Agora rodou. Só que, bom, vamos ver 0,8. Calcular. Olha só, ele calcula a área molhada, o Manning já é pré-estabelecido, declividade também, diâmetro também. Fluido, ele calcula a profundidade do fluxo, ó, 41 centímetros. Relação da profundidade pelo diâmetro, 51% da seção estaria cheia, por exemplo, né? A minha vazão da de entrada e a velocidade. Já está aqui. O que ele está fazendo por trás, pessoal? Aplicando o Manning também. Tá? Então, aqui eu tenho até um relatório que eu posso exportar no Excel. Então, perceba que tanto num software como aqui na mão mesmo, ó, como a gente estava vendo aqui para a sarjeta, né? Aqui para a rede de drenagem usando o software. Eu estou mostrando, né, várias formas aqui, né? É simples, o processo ele é simples, tá? Então, a drenagem em si, o conceito da drenagem é simples, as equações são simples, tá? Mas a gente precisa fazer o negócio bem feito. Então, é entender que essas equações, para que elas servem, como que eu vou aplicar, quais são as variáveis que eu preciso ter para abastecer essas equações, quais são os resultados, né? E aplicar isso no projeto. Então, assim, isso aqui é o feijão com arroz, como eu disse, tá? Feijão com arroz. Ah, mas tem outros softwares, outros métodos? Claro que tem. Né? Tudo que você quiser deixar mais complexo na vida, você tem como, tá? Muitas vezes, métodos mais complexos vão cobrir ali áreas do seu projeto que um método mais simples não vai cobrir, obviamente, por isso que eles existem, né? Mas esse aqui é o 80-20, esse aqui é o feijão com arroz, ok? Então, recapitulando com vocês, pessoal, por que aprender esses métodos aqui, esses dois métodos, eles são fundamentais? Porque eles são o feijão com arroz na drenagem, na área de loteamento. Feijão com arroz, tá? 80-20. E na área de loteamento, está crescendo para caramba. Então, está tendo muitas oportunidades. Quando a gente fala de drenagem está pipocando para tudo quanto é lado, né? Problemas de drenagem, né? As nossas cidades estão saturadas, foram construídas em leito alagável, né, de rio. Né? Então, assim, muita coisa está acontecendo. E aqueles profissionais que se capacitarem agora, né, eles estão tendo muitas oportunidades e vão ter no futuro cada vez mais, porque o negócio está afunilando. Está precisando cada vez mais de profissionais para resolver esses problemas, para atuar nessa área. Tá? Então, assim, é importantíssimo você aprender isso aqui. E esses métodos, racional e equação de Manning, né, vocês viram para que serve cada um deles. Onde vocês vão aplicar cada um deles. E vocês viram que é extremamente simples. Tá? Agora, a gente vai ter um aprofundamento desses métodos? Sim. Nós teremos um aprofundamento desses métodos no nosso mini curso de drenagem urbana, né? Então, aqui, como eu disse, é uma aula de preparação, de aquecimento, para você já ir tendo, né, essa noção de onde você está pisando e tal, como que são os métodos e tudo mais. Mas no mini curso, a gente vai desenvolver um projeto juntos. Então, a gente vai pegar esses métodos e aplicar lá juntos, e calcular juntos, cada um deles e tal, no Excel, no software, tá? Para que você saia com essa visão, né, 360 aí da drenagem, ok? Agora, se você não se inscreveu ainda no mini curso, a chance é que você não vai conseguir participar. Então, assim, não esqueça, pessoal. Clique aí no link da descrição, se inscreva no mini curso, participe, tá? Para você receber o material pedagógico, receber o certificado no final
receber os links das aulas, tá bom? Então, ó, link na descrição do nosso mini curso de drenagem urbana, que já está prestes a começar. Próxima segunda-feira já começa, tá? Então, garanta aí a sua vaga e participe com a gente. Beleza? Então, pessoal, esse aqui foi mais um encontro de preparação, né, de aquecimento, tá? Espero você no nosso próximo encontro aí também, de aquecimento e preparação. Espero que você tenha gostado desse view geral aqui que a gente está passando. E espero você, principalmente, no nosso mini curso de drenagem urbana, composto aí por 8 horas de duração, com certificado, muito conhecimento prático, tá? Então, espero você lá também, para que a gente possa aprofundar essa visão. Beleza? Então é isso. Fiquem com Deus aí. Grande abraço e tchau, tchau.